Olá, povo da Terra! E aí, vamos falar de Dr. Slump? Depois da vinheta. Bem, gente, eu achei que talvez valesse mais a pena apresentar um pouco pra vocês sobre o Dr. Slump. Afinal, quem era aquela tal de Arale que enfiou o cacete no Vegeta e rivalizou com o Goku? Apesar de que quem é fã de Dragon Ball mesmo deveria se lembrar dela enfrentando o General Blue. Mas enfim. Que porra foi aquela da Terra partindo ao meio com um soquinho dessa maluca? Quem era aquele fantasminha que apareceu do nada e tomou um Hakai do Beerus mesmo morto? Quem é esse tal de Dr. Senbi Norimaki, afinal? Bom, todos esses personagens cômicos que apareceram no episódio 69 de Dragon Ball Super são personagens de um dos mais famosos animes já produzidos e um dos mais famosos na década de 80. Sim, gente, acreditem ou não, eu estou falando de Dr. Slump. Dr. Slump surgiu como um mangá de comédia, produzido pelo nosso Toriyama, o autor de Dragon Ball, entre 1980 e 1984. Esse seria o 6º trabalho produzido por ele como profissional para a revista Weekly Shonen Jump. Dr. Slump teve 236 capítulos, 18 tankobons e vendeu mais de 35 milhões de mangás só no Japão, o que foi um puta de um feito. Sem contar que Dr. Slump foi vencedor na categoria de Shonen em 1981 pela Shogakukan Manga Show, uma das mais importantes premiações do gênero no Japão, coisa que o próprio Dragon Ball nunca ganhou, pra você ver como é. Na verdade pode não parecer, mas graças a Dr. Slump e a insistência do editor-chefe do Toriyama, o Torishima, é que hoje temos Dragon Ball, não acredita nisso? Então, os primeiros trabalhos de Toriyama não cativaram tanto o público. Na verdade, quando ele estreou com Wonder Island, o ranking de popularidade dessa história nas avaliações dos leitores ficou em último. A verdade é que o Torishima realmente abraçou o trabalho do Toriyama, porque se fosse outro já tinha dado um pé na bunda dele. E insistiu mesmo nos projetos dele. Não só insistindo, mas rejeitando a maioria dos trabalhos. Só nessa brincadeira foram 18 meses rejeitando quase tudo produzido pelo nosso Toriyama, até surgir Dr. Slump. Tu imagina, 18 meses produzindo histórias e o cara olhar pra elas e dizer rejeitado, rejeitado, rejeitado. É foda, né, gente? E não é só isso. Muita coisa dentro do próprio projeto de Dr. Slump foi modificado pelo Torishima. Por exemplo, quem deveria ser o personagem principal da história era o Dr. Senbi, mas ele quis que fosse a Arale e tipo, foda-se, eu quero e pronto. Aliás, a ideia de ter um robô foi dele. E só quando o Toriyama fez uma robozinha criança é que ele curtiu. Então assim, produzir Dr. Slump foi um verdadeiro inferno pro Toriyama. Mas acabou que todo esse sofrimento foi recompensado. Pra vocês terem uma ideia, a estreia de Dr. Slump conquistou o 2º lugar no ranking dos leitores da Shonen Jump e rapidamente se tornou o maior sucesso da revista, fazendo com que Toriyama se tornasse um verdadeiro popstar e um dos mais ricos do Japão. E como tudo que faz sucesso, veio o anime, e com 243 episódios. E tipo, também fez sucesso pra caralho. Dr. Slump era um dos poucos animes na época que tirava o 1º lugar do Jurássico Sazae-san, um anime que os fãs brasileiros nunca entenderam por que ele tá sempre em 1º lugar. Dr. Slump também detém a 3ª maior audiência de um anime, com 36,9%, algo impensável hoje em dia, ficando atrás só de Chibi Maruko-chan e, obviamente, de Sazae-san. E além do anime, Dr. Slump teve 11 filmes, uma serialização na V-Jump que rendeu 4 volumes e um remake, chamado de New Dr. Slump, que substituiu Dragon Ball GT em 1997. Mas nada disso enchia tanto os olhos de Toriyama, afinal ele pensava em acabar com a série em apenas 6 meses. Só que óbvio que a editora não ia deixar isso acontecer e os 6 meses acabaram virando mais de 4 anos. Na verdade, Dr. Slump só encerrou porque Toriyama acabou entregando logo em seguida a série que a gente tanto gosta, que é o Dragon Ball. Então a gente pode dizer que se Dr. Slump não tivesse todo o sucesso que teve, nem toda a influência de Torishima, dificilmente nós teríamos hoje Dragon Ball como ele é. E se a gente pegar o humor de Dragon Ball no início, a comparação com Dr. Slump é inevitável. A gangue Pilaf, que nunca conseguia concretizar seus planos, mais pareciam com os vilões frustrados de Dr. Slump, que sempre se fugiam nas situações mais bizarras possíveis.
ou o Goku levando a Ganga Coelho até a Lua, ou até mesmo as situações de quebra da quarta parede, como a cena do Pilaf falando com a Mai que não deveriam apelar para um humor vulgarizado, só para impulsionar as vendas do mangá de Dragon Ball. Tudo isso lembra muito o estilo de quebra da quarta parede que está bem presente na obra de Dr. Slump. Até os torneios de Dragon Ball, que são com certeza os acontecimentos mais populares da franquia, foram baseados, segundo o próprio autor, nos torneiozinhos safados de Dr. Slump, como o GP da Vila Pinguim ou como a super competição de esconde-esconde e até mesmo o campeonato de lutas que rolou na Vila Pinguim. E todos eles foram muito populares no Japão, gente. Tá, mas você puxou o saco pra caralho de Dr. Slump. Mas e aí, do que se trata a história? E qual é a relação direta de Dr. Slump com Dragon Ball? Bem, Dr. Slump é uma história sobre um inventor maluco chamado Senbi Norimaki e sua criação, a robozinha Arale, que vive num lugar muito, mas muito louco chamado Vila Pinguim. A história geralmente foca nas confusões da Arale com os moradores bizarros da Vila Pinguim ou nas invenções malucas do Dr. Senbi. Sem contar que a Arale é sem dúvidas o personagem mais forte da história. Ela tem uma força tão absurda que desafia qualquer lógica que você possa imaginar. Sabe os desenhos do Pica-Pau, Pernalonga, que é aquele monte de coisa sem pé nem cabeça que os personagens podem fazer? Imagina isso associado com super força, e é exatamente o que acontece em Dr. Slump, principalmente com a Arale. A força da Arale é tão absurda, mas tão absurda que quem vê até se assusta com o que ela pode fazer. Ela foi capaz de arremessar com uma barrigada, gente, um personagem da Terra até Vênus, que ainda quicou no Sol e também em outros planetas até retornar à Terra. Ela suportou o peso do planeta Marte todinho na sua cabeça, voltando ao normal no quadrinho seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ela tirou uma pedra na direção da Lua, deixando ela toda destroçada. Ela também rachou a Terra em dois, dando um soquinho na Terra, que é o seu movimento clássico, que inclusive foi retratado no episódio 69 de Dragon Ball Super. Sem contar os outros absurdos, como se esconder no espaço sideral apenas porque quis, ou recortar a própria página do mangá que ela tava, gente. Enfim, a Arale, gente, só perde pra alguém na história se o autor quiser ou se a energia dela acabar. Na verdade, ela só foi derrotada 2 vezes nas historinhas. E, só foi derrotada porque era um gancho na história para outros personagens mais fracos e menos absurdos do que ela derrotassem os 2 vilões. Sendo um deles o Dr. Mashirito, que apareceu nesse episódio 69 de Dragon Ball Super como um fantasma. Outro detalhe de Dr. Slump é que a história é cheia de trocadilhos e paródias com elementos da cultura japonesa e americana. Tem referência ao Super-Homem, Star Wars, Ultraman, Godzilla, Gamera e por aí vai. Já a relação com Dragon Ball é simples. Na verdade, a tal Vila Pinguim, onde as histórias de Dr. Slump acontecem, existe em Dragon Ball. E como eu disse no começo do vídeo, muita gente só conhece mesmo Dragon Ball por causa de Dragon Ball Z. Mas lá no Dragon Ball clássico, quando o Goku ainda era um moleque, ele acaba indo lá na Vila Pinguim e esbarra com a Arale. Então, eu vejo muita gente falando que o episódio 69 de Dragon Ball Super foi um crossover entre Dr. Slump e Dragon Ball, da mesma forma como DC vs Marvel, ou sei lá, One Piece com Dragon Ball. Mas os personagens de Dr. Slump e a Vila Pinguim, por mais bizarro que sejam, eles existem em Dragon Ball. Na verdade, Dragon Ball, Dr. Slump, o próprio primeiro trabalho do Toriyama na Jump, a trilogia das histórias dos Patrulheiros Galácticos, incluindo Jaco e até mesmo Nekomajin, todos eles, de uma maneira em geral, pertencem ao mesmo multiverso de Toriyama, que a gente chama de Dragon World. Então, por mais que você não goste de Dr. Slump, independente de já ter lido ou não, por mais que a Arale e seus amigos façam parte de um mangá de comédia, eles existem em Dragon Ball, por mais absurdo que isso pareça. E é tanto pelo absurdo quanto pelo desconhecimento que muita gente torceu o nariz para esse episódio de Dragon Ball Super. Bom, o episódio 69 em si não teve nenhum mistério. Começou com uma espécie de abertura mostrando a Arale correndo pela Vila Pinguim e rolando a música de abertura original da série. Interessante também que todos os personagens de Dr. Slump que apareceram continuavam com a mesma aparência. E como eu disse, a primeira vez que o Goku foi na Vila Pinguim, ele ainda era um pirralho. Então ficou toda a ideia absurda de ninguém envelhecer. Voltando ao episódio, a gente fica sabendo que o Dr. Senbi iria participar de uma premiação para a maior invenção do mundo, e a Arale e os Gachans, que são aqueles 2 anjinhos que estão voando ao lado da Arale, ficam em casa. Uma nota sobre os Gachans é que eles, além de serem super poderosos, eles são tão absurdos
absurdos quanto a Arale. Então meio que nada funciona contra eles também, em prol da piada. Fora que eles comem a porra toda, inclusive até o Toriyama, quando apareceu no mangá, já foi comido por eles. Enfim, na hora que o Dr. Senbei ia receber o prêmio, aparece uma figura bizarra chamada Dr. Mashirito. O Dr. Mashirito é o principal vilão de Dr. Slump e tem aquele sonho fudido de conquistar o mundo e superar o Dr. Senbei, seu maior rival. Como a Arale, sem querer, querendo, sempre estragava os planos do Dr. Mashirito, ele sempre voltava mais puto e também com a intenção de acabar com a Arale. Pra quem não sabe, esse personagem foi baseado no próprio editor de Toriyama, o Torishima. Inclusive tem a mesma aparência dele e tem uma sacada no episódio que é ele chegando e falando rejeição, 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 que na verdade é uma piada com o próprio Torishima, que sempre rejeitava os projetos do Toriyama. Inclusive toda vez que o Toriyama desenhava o seu editor, o editor mesmo, ele sempre falava alguma coisa junto, como rejeitado, rejeição. Então a sacada foi muito foda da Toei nesse episódio. Como a gente viu, o Dr. Mashirito tá morto na forma de fantasminha, e isso também foi um ponto positivo do episódio, que seguiu a própria cronologia de Dr. Slump, visto que Mashirito morreu após um ataque de uma de suas criações, que é esse moleque aqui que apareceu também no começo do episódio e é apaixonado pela Arale. Enfim, o Dr. Mashirito deu uma bebida para a Arale que fez com que ela ficasse mais hiperativa do que ela já é, e por causa disso ela começa a destruir tudo. Por causa dessa confusão, o Vegeta acaba intervindo e a gente já sabe. Outra coisa legal é que, ao contrário dos demais, o Vegeta reconhece a Arale como um personagem de mangá. E aquela cena do Vegeta no final do episódio, preso num galho depois de voar longe com uma porrada da Arale, dizendo que nunca mais lutaria com um personagem de mangá de comédia, é uma puta referência da participação dele em Nekomagem. Então, mais uma vez, mesmo pra quem não gostou do episódio, ele foi muito bem sacado mesmo. Enfim, Goku e Arale acabam se enfrentando, Beerus aparece, destrói o fantasma do Dr. Mashirito e ameaça destruir a Arale por causa dos modos dela. Mas tem uma dor de barriga infernal e acaba voltando pro seu mundo. E basicamente o episódio acaba. E sobre esse final eu só tenho duas coisas pra falar. Beerus destruiu um fantasminha e quando ele faz isso, o Whis diz que Beerus pode destruir qualquer coisa, viva ou morta. Só que essa fala do Whis está focando no Dr. Mashirito. E aí teve gente que achou que por causa disso e por causa dele prestes a destruir a Arale, dava a entender que nem a Arale podia destruí-lo. Mas eu discordo, porque como eu disse, na verdade até com o próprio Vegeta disse no episódio, não existe lógica nas coisas que a Arale faz. Então mesmo que ele conseguisse lançar o Hakai contra a Arale, era capaz, sei lá, dela chutar os ataques, ou os gatinhos comerem o ataque, ou ela rir aleatoriamente, ou o que realmente aconteceu, o Beerus ter uma caganeira na hora H. Sabe quando no desenho do Pica-Pau o cara tenta dar um tiro no Pica-Pau e aí falha? E aí o cara olha pra arma e ela tira? Ou então quando o Coyote pinta um falso túnel numa rocha e o Papaléguas atravessa? E aí quando o Coyote tenta fazer o mesmo, ele se esborracha na rocha. Então, gente, isso é chamado de Toon Force. E é algo que a Arale usa e abusa. Então, tipo, a gente nunca vai ver a Arale realmente se fudendo e não existir reparação, independente de quem for, até mesmo o Beerus, gente. Isso aí. Enfim, eu espero que com as explicações das cenas a galera tenha entendido mais um pouco de como funciona Dr. Slump e o sucesso que foi a série nos anos 80.